Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Nós estamos estreando essa série de entrevistas. Ao todo teremos 10 entrevistas para vocês curtirem, aprenderem e descobrirem mais sobre as histórias de pessoas inspiradoras que fazem a economia criativa brasileira acontecer na prática. Eu sou Lucas Foster, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e do Prêmio Brasil Criativo, e essa série é uma parceria do Pod Todos da TVZ com a Organização Mundial da Criatividade e o Brasil Criativo. Estou muito feliz de me apresentar aqui para vocês ao lado de pessoas incríveis que vão trazer conhecimento, educação e principalmente inspiração para você continuar a sua jornada empreendedora em busca de prosperidade, em busca de felicidade, não só para você, mas para toda a sua comunidade. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa parda, tenho 1,80, tô com uma blusa aqui marrom, uma calça escura, sempre com um sorriso no rosto, recebendo aqui um nome importantíssimo do nosso país, Gilson Rodrigues. Seja bem-vindo, cara. Olá, comunidade. Olá, Lucas. Eu estou muito feliz em participar aqui dessa estreia do Pod Todos, que está em muita sintonia com o que eu acredito na minha vida, né? De que nós podemos, né? E mostrar que podemos estar em espaços como esse, de contar as nossas histórias, de ressignificar, é super importante. Eu sou um homem negro, de 40 anos, bem bonito, na camisa azul, tenho 1,76 por volta de 85 quilos. Muito bom, Gilson. Gente, o Gilson Rodrigues é uma pessoa que você começa a conversar com ele, você começa a sentir realmente uma emoção por tudo que ele faz. É incrível como algumas pessoas carregam um talento nato, ao mesmo tempo uma generosidade verdadeira, autêntica, e isso começa a carregar pessoas, carregar movimentos, bandeiras, e é impressionante como o Gilson, com 40 anos, já fez muita coisa, não só para a sua comunidade, mas para o Brasil inteiro, e já foi, inclusive, pensado o nome do Gilson Rodrigues. Eu peço que você faça coro a essa ideia de levá-lo ao Prêmio Nobel da Paz, que seja pelo menos candidato do nosso país. Esse ano tivemos uma grande vitória na cultura, com o Oscar pela primeira vez vindo para o Brasil. Quem sabe daqui a alguns anos não temos uma pessoa nos representando no Nobel da Paz. Tenho certeza que o Gilson Rodrigues tem essa força, essa energia, porque a verdade que a gente percebe nas iniciativas do Gilson carregam essa oportunidade para o Brasil. Alguém dá uma glória aí, né? Gilson. Eu acho que essa generosidade, ela vem das pessoas e do próprio povo, né? Eu tenho uma história de muita superação, desde criança com muitas dificuldades, mas eu sempre tive pessoas que me deram as mãos. Eu não tive mãe, né? Minha mãe faleceu muito cedo, quando eu tinha 9 anos. Minha mãe era surda-muda e teve 14 filhos. Então imagina uma mulher surda-muda morando em cima do córrego, na favela de Paraisópolis. Que dificuldade que nós passamos. E depois que a minha mãe falece, nós ficamos numa condição ainda muito difícil, porque no contexto de favela, um monte de crianças em cima do córrego, sem pai e sem mãe, porque nós não conhecemos os nossos pais, teriam um futuro incerto. Então as pessoas olhavam para os filhos da muda e diziam logo que a gente ia crescer e não ia virar gente, que provavelmente nós viraríamos bandido na favela de Paraisópolis e que tinha que dar um jeito de se livrar daquelas crianças. E assim foi feito. Então a minha família, por necessidade e também por acreditar que daríamos errado na vida, foi nos dando. Então, vários irmãos foram doados para famílias no Brasil inteiro. Eu já encontrei 7 desses irmãos e eu acabei ficando. Eu já era grandinho, então eu acabei ficando no seio familiar, mas sem ter uma casa para morar. Então eu chegava na hora do almoço e dormia e comia na casa de uma tia, dormia na casa da outra, e ficava um pouco largado, como se de alguma forma eu fiquei, mas ninguém queria cuidar de mim ou assumir a responsabilidade.
Então eu olhava para aquilo e não entendia bem, porque eu me sentia um menino bom, eu queria dar certo, mas a sociedade olhava para aquele menino e falava: esse menino vai dar errado. E hoje em dia eu olho e pergunto assim: por que as pessoas falavam isso de mim? Basicamente porque eu falava. Então, numa casa em que a mãe é surda muda, uma criança que falava bastante como eu falo, logo as pessoas iam olhar e falar assim: toma cuidado com esse menino fala muito, é muito entrão. Nós somos baianos, então faz essa coisa do entrão. E eu faço um paralelo de que uma criança falante numa família rica, em geral, é dado a ele todos os méritos. Então já fala: nossa, ele é criativo, empreendedor, futuro presidente. E numa favela, uma criança falante como eu, na época, logo era dado como futuro tombradinha, alguém que é necessário vigiar. Então, olha só esse paralelo da forma da qual eu era visto. Então, eu percebi isso rapidamente e falei: eu preciso mudar a forma da qual as pessoas me olhavam para eu poder ter uma chance e uma oportunidade, já que eu queria dar certo. Cara, então a palavra foi a sua ferramenta de sobrevivência. Você vê que contradição, né? Numa casa em que as pessoas esperavam que essas crianças não falassem, nós decidimos falar. E eu falei tanto que falei até pela minha mãe, né? Hoje, o meu trabalho é para honrar a minha mãe. Né? Minha mãe foi uma pessoa que Como passou... ela se chamava? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Geralmente eu não falo o nome dela, porque... E a minha família até critica às vezes: a muda tem nome, né? Só que as pessoas me chamavam do filho da muda. E a muda, as pessoas chamavam de muda, não sabiam o nome dela. Então eu falo a muda porque tem outras pessoas que se colocam na condição, às vezes, de ser o filho da muda, ou de não ter pai ou não ter mãe, ou viver qualquer dificuldade, e se define por essa dificuldade. Então, quando eu falo da muda, eu quero falar que a muda teve bons frutos, e que ela foi uma planta que cresceu, e que o fato de eu ser o filho de uma mulher surda-muda na favela com dificuldades não definiria meu futuro. Sim. Sou eu quem decide onde eu quero chegar. Né? Então você vê com pode todos, é dizer assim: nós também podemos. Por que eu tenho que me definir pelo CEP, pela cor, pela religião? Por que tantas coisas querem nos dividir se nós podemos muito mais juntos? Né? Então eu estou sempre nessa perspectiva de como é que eu consigo juntar aquilo que as pessoas olham que está faltando, para de fato criar soluções para aquilo que a gente tem e não que falta. Então eu fui nessa perspectiva, mas sempre numa coisa assim de honrar aqueles que passaram essas dificuldades, e falar que nós podemos construir uma nova história. Eu não preciso viver a história da minha mãe ou daqueles que passaram dificuldade. Eu quero viver uma história de sucesso, de futuro, para que meus filhos também sejam assim, para que meus vizinhos, para que meus amigos, para que todos possam construir uma história diferente daquelas que contaram sobre nós mesmos. Não contar as nossas histórias de sucesso. Sim. Não contar. Então eu quero contar. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito aqui hoje, que esse podcast vai ficar gravado na história, não só da economia criativa, mas também na nossa história. Na minha é um privilégio estar aqui conversando com você. Espero que a gente volte algumas vezes para ouvir mais sobre o seu passado. E eu queria, antes da gente chegar no presente, saber como foi a sua vida do seu nascimento até os 9 anos, quando você perde a sua mãe, porque aos 5 anos você vem para São Paulo com ela. Você nasceu, conta onde você nasceu e como foram esses 4 anos em que você chegou em São Paulo. A minha primeira infância, ela foi no início, logo quando eu nasci, eu já fui dado. A história conta que eu fui dado para um casal de italianos, e a minha mãe ficou muito louca, porque foi meus avós que deram, meu avô principalmente, que me deu. E aí uma tia, vendo o desespero da minha mãe, pediu para que devolvesse a criança, e eu acabei sendo criado pela minha avó até os 5 anos. Eu fui muito amado pela minha avó. Muito amado, eu tenho excelentes lembranças. Ela era conhecida como Dona Dezinha. Dona Dezinha. Eu fui muito amado por essa avó e muito querido e tal. Só que aos 5 anos, na cidade de Itambé, na Bahia, na beira do Rio Pardo. Beira do Rio Pardo. E aí minha avó, que eu chamava de mãe, faleceu. E aí eu vim para São Paulo, que é a minha grande paixão. Eu amo São Paulo, eu amo o trânsito de São Paulo, tudo em São Paulo, eu adoro, não aguento ficar muito tempo fora de São Paulo. E aí quando eu chegou aqui, eu achava que a minha tia era rica. Porque quando ela chegava na Bahia, ela dizia que morava no Morumbi.
E ela chegava todo mundo bonita. Imagina aquelas pessoas que são daqui de São Paulo, que vão pro Sim. Nordeste, tudo arrumado, tudo bonito, aquela coisa toda. As pessoas diziam, Marivalda foi pra São Paulo e ficou rica. E meu sonho era vir morar com a Marivalda, que era rica no Morumbi. Eu saí, a gente passava dificuldades ali na Bahia. Ouvia isso. Eu ouvia, falava, nossa, São Paulo é terra que as pessoas vão e ficam ricas. Então, eu também vou pra ficar rico em São Paulo, morar com a minha tia. Com quantos anos? Com 5 anos. Com Eu já 5 amava anos. São Paulo com 5 anos. E depois que a minha avó falece, eu vim pra São Paulo com essa minha tia. E aí é muito engraçado porque a cena que a gente chega no Paraisópolis, você passa pelas mansões do Morumbi. E eu ficava esperando qual era a mansão que a gente ia entrar da minha tia. E aí quando nós entramos, eu vi que, falei, nossa, que diferente, né? Que até então eu nunca tinha visto uma favela. Sim. Nem sabia como era, não tinha experiência de como era. E aí nós entramos em Paraisópolis, uma casa na rua, com acesso pela viela. E eu falei, nossa, a gente veio morar na favela e não no Morumbi, né? E aí como foi? construímos essa história. Ali eu encontrei a minha mãe. Minha mãe estava grávida do meu irmão Danilo. Todas as vezes que eu vi minha mãe estava grávida. Então foi 14 filhos, então você tinha muitas gestações. Sim. E minha mãe tinha vindo para São Paulo para trabalhar, morava na casa dessa tia Marivalda e ficamos ali esse período. E aí a minha mãe falece. E essas dificuldades começaram a aparecer, porque a minha mãe, de alguma forma... Com a tia Marivalda? Eu passei um ano morando com essa tia, depois essa tia... eu passei uns 2 anos morando com essa tia, depois essa tia me deu me devolveu para Bahia, para casa do meu avô, e chegando na casa do meu avô me deu para uma outra tia. É mesmo? Depois eu fui devolvido para essa tia, pro meu avô. Meu avô, depois de 3 dias que fui devolvido, ele morreu. E eu falava, nossa, agora meu avô morreu, eu vou voltar para São Paulo. Só que as minhas tias não me levaram embora, me deixaram na Bahia e me deram para uma outra tia chamada Vitória. E aí eu fiquei com essa tia durante muitos anos, até que eu voltei para São Paulo. Quando que você volta para São Paulo? Eu volto para São Paulo com 14 para 15 anos. Eu não vou lembrar muito assim essa coisa do tempo, então mas você morou dos 5 aos 9, depois voltou aos 15. Exato, Eu teve 2 períodos que nós voltamos para São Paulo, que viemos para São Paulo, mas para passeio que eu fiquei na casa dessas tias também. Mas eu fiquei esse tempo todo com essa tia na Bahia. E quando você sentiu ou pensou, eu posso, pela primeira vez? Quando eu saí da Bahia, de alguma forma eu saí fugido. Claro. Era uma situação muito difícil na Bahia, muito Sim. difícil, uma situação extrema de dificuldades, de trabalho. Essa minha tia era uma tia muito forte, dizemos assim, ela morreu com 108 anos, né? Mesmo? Então, com uma cultura, com a cabeça, criou filho para ser homem, para ser direito. Eu apanhava todos os dias, eu trabalhava limpando chiqueiro de porcos, catando lavagem, vendendo coisas. Foi uma experiência muito intensa, né? Eu acho que beira até a escravidão. Eu era como se fosse um escravo dessa minha tia, mas também era escravo da outra tia que me devolveu. E ela me devolveu porque eu fazia xixi na cama. Então, eu fiz xixi na cama até os 14 anos. Então, foi bastante dificuldade. Quando eu cheguei na casa dela, ela já estava senhorinha, ela disse assim, se você fizer xixi na cama, eu vou te mandar embora. Eu já queria ir embora. No dia que eu acordava seco, eu fiz xixi na cama. Pra ir embora. Só que ela me devolveu pro meu avô, que não gostava dos filhos da muda. Sim. E aí, meu avô, fiquei na casa dele. Antes dele morrer, ele me deu pra essa tia. Só que a família de São Paulo não sabia que eu tinha sido dado. Então, eu pensei, elas não sabem. Meu avô morreu, elas vão me levar embora. Entendi. E eu pedi pra voltar. Elas falaram, não, você não vai voltar. E quando você se libertou? Quando eu saí da casa dessa tia, vim fugido pro Rio de Janeiro. Fiquei 6 meses no Rio de Janeiro e apareci em São Paulo, na casa da tia de volta. Tá. Aí passei uns dias na casa dessa tia. Essa minha tia falou, você vai morar com outro tio. É meio assim, ninguém queria o Gilson, né? E você pensava, eu sou uma pessoa tão boa. Eu achava, na minha adolescência, assim, no auge ali das minhas dificuldades, na casa de tia, eu me sentia uma praga. Sim. Eu achava que onde eu ia as pessoas morriam. Eu fui pra casa, minha avó morreu, depois eu fui pra São Paulo, minha mãe morreu, aí eu voltei, meu avô morreu, aí ninguém me queria. Eu falei que, poxa, eu sou uma coisa ruim para as pessoas, né? Tanto é que eu vivi esse período muito difícil, dificuldade com a minha tia, aceitando a escravidão, aceitando ser daquele jeito, porque ninguém me queria. E ela dizia isso, ela falava, ninguém te quer. Ela falava, era uma senhora. Meu, a tua história é um filme. Ninguém te quer, sua família te largou, te abandonou. Então eu ouvi isso todos os dias da minha vida
essa Até coisa. quando? Até que eu decidi vir embora, voltar Sim, para São Paulo. que foi nessa volta que do foi Rio de Janeiro. Nessa volta do Rio de Janeiro, eu vim para casa dessa tia. E aí, vindo na casa dessa tia, comecei a vender churrasquinho na porta do estádio do Morumbi. Ah, é? Vamos ficar só na história aqui, que é muita história. Cara, mas tá excelente Comecei a ouvir isso. vender churrasquinho na porta do estádio do Por Morumbi. iniciativa Por própria. iniciativa própria, junto com essa tia. E essa Quem época, era essa tia? São várias tias, porque a minha avó também teve muitas tias, mas essa tia que eu fui pra casa dela... Que vendeu com você espetinho chamava, no Morumbi. Ela chama Marinei, mas as pessoas conhecem como Loura. Loura. Loura, é uma negona e as pessoas chamam de loira, que é loura de loira. E aí fomos vender churrasco na porta do estádio do Morumbi, na época que estava reformando o estádio. Tá. Então a gente vendia churrasco pros peões, pra Aham. equipe lá das obras, né? E foi muito Sim. bem esse empreendimento. Tanto é que eu consegui comprar um barraquinho. É mesmo? Consegui comprar um barraquinho Puta. com esse trabalho. Teve um dia que teve ali uma ação da torcida organizada do São Paulo contra a presidência do São Paulo, que eles quebraram tudo, usaram as nossas bebidas para quebrar os vidros. Então, desse dia, a gente se assustou muito e não voltamos mais. É mesmo? Não voltamos mais, ficamos ali uns 3 anos vendendo churrasco na porta do estádio, foi o tempo que durou a obra. Depois disso, nessas saídas, eu sempre estudava. Sim. Então, eu sempre me mantive matriculado e tal. Ah, é? E aí, quando teve esse processo, eu participei de um programa Ah, chamado Projeto Parceria Empresa Escola, que era um Aham. projeto mantido pela Porto Seguro Seguros, aham. em que ajudavam alunos a se instruir como monitor de informática. Tá. Então, eu fui participar desse projeto de monitor de informática, virei professor de informática, É mesmo? passei a dar aula na minha escola, Ah, depois fui contratado para isso outras já no escolas. ensino médio. Isso no ensino médio, na minha adolescência, já entrando Então você nunca parou de estudar, mesmo nunca- com e tanta mudança? Nunca parei de estudar e nunca parei de trabalhar. Então, Aham. quando eu tinha 9 anos, eu trabalhava na feira, vendia tempero, fazia carreto. Eu Sim. falava que tinha 3 empregos. Trabalhava num clube de tênis chamado Arica, que era na frente do estádio Morumbi. Então, eu tinha Aham. toda uma rotina de trabalho. Sim. Eu já contribuía com a casa com 9 anos. Foi muito, muito, muito intenso, então eu nunca parei de trabalhar. E aí, essa minha jornada mais social, podemos dizer assim, ela começa na minha escola, Tá. quando eu viro aluno monitor, Aham. e aí eu sou contratado para dar aula, Sim. e a partir disso eu desenvolvo outros alunos monitores. Então hoje nós somos Mas um só grupo uma grande. dúvida, quando você estava na escola, no ensino médio, você já tinha comprado o seu barraquinho. Eu já tinha comprado meu barraquinho, E você morava com quem? sozinho, Sozinho. E Exatamente. começou a dar aula. e comecei a dar aula de informática. Aham. E aí, depois desse processo da informática, fui formando outros monitores de informática, que basicamente é este grupo que trabalha comigo até hoje. Nós somos um grupo. Esses monitores de informática viraram a comissão pró-grêmio da minha escola. Aham. Nós disputamos a eleição do Grêmio, perdemos a eleição. Ah, Eu a sempre primeira essa história é perdeu. muito engraçada, porque eu sempre fui muito sistemático, organizado e tal. Então, nós pegamos esse grupo de alunos, Aham. porque eu era presidente da sala, né? Eu quero Sim, ficar representante da o sala. Então, porta-voz pegamos ali. os representantes de sala e montamos uma chapa, Chapa que era a chapa forte. única a princípio, É. chamava GUD, Ah, Grêmio da Unificação Democrática Estudantil. Você vê que o nome era todo coxinha, Que legal. né? E aí, nos últimos dias de inscrição, apareceu uma segunda chapa. apareceu? Apareceu uma segunda chapa que chamava AUE. Aue. AUE ganhou. AUE tinha o Naldinho, que depois virou nosso amigo e fez parte do Grêmio. Aham. E o Naldinho era um promotor de eventos. Ah, Então e ele fazia tinha muita força, promoveu populista. festa, falou, vou fazer festa. E aí ganhou a eleição, ele não foi muito bem no mandato dele, nós ganhamos o segundo ano e ficamos 3 anos de gestão. 3 anos. E desses 3 anos de gestão do grupo, né, nós começamos a desenvolver projetos que foram parar em Paraisópolis. Então o Jornal da Escola virou o Jornal de Paraisópolis. A Rádio da Escola virou a Rádio de A Paraisópolis. Good, era a Good ainda. Era o GUD, era o grupo do GUD Então e tal. o Good ficou 3 anos. Qual o nome da escola? Escola Teovina de Góes Marcursi. Sim. E aí criou-se o jornal. Criou-se o jornal, uma série de projetos, a rádio. E aí as outras escolas, eu tinha outras escolas no entorno que as pessoas de Paraisópolis participavam, estudavam, começaram a pedir para ter o Grêmio também. Ah, é? Então nós ficamos 5 Grêmios. Sim. Então era um grupo de jovens muito mobilizados, isso nunca tinha havido acontecido em Paraisópolis, mas eram jovens querendo mudar aquela realidade. Aham. E a gente se sentia muito mal quando nós chegávamos num lugar e as pessoas falavam, lá o pessoal do Paraisópolis tinha um medo, Aham. né? Ou
a gente tinha vergonha de dizer que morava no Morumbi. Aham. Quando perguntavam, onde vocês moram? A gente falava, mora no Morumbi. Sim, As pessoas como olhavam pra sua gente e tia viam, lá. as pessoas olhavam e viam que a gente não era do Morumbi, Aham. entendeu? Então nós decidimos que este grupo do Grêmio iria assumir Paraisópolis Você ama para Paraisópolis? transformar. Eu amo Paraisópolis. Então, foi o primeiro passo para transformar Paraisópolis. Sim. Porque é impossível você mudar a sua empresa, você mudar a sua casa, você mudar o seu bairro se você não amar aquele bairro. É. Então, o que a gente via? As pessoas queriam morar no Morumbi, tinham vergonha de dizer que moravam lá. Então, elas nunca conseguiriam mudar o bairro para ficar. Então, nós vamos amar para ficar, para transformar, para melhorar. Isso serve para a vida. Se você não gosta daquele lugar, daquela casa, do seu casamento, você não vai conseguir transformar aquela Você realidade. acredita que o amor é uma Tenho certeza. matéria-prima fundamental? Tenho certeza que o amor é uma jornada importante. Mesmo com todo isso tudo, essa jornada toda que eu passei com a minha família, eu sempre amei a minha família, sempre desejei a minha família. Então hoje, agora eu tô doce, né? Agora tá mais fácil, tem a música. Agora tá mais fácil gostar do Gilson e do que o Gilson construiu. Mas antes não era assim. Mas eu olho para elas e falo, olha, eu amo vocês. E hoje eu sou referência para essa família que não tinha perspectiva, que olhavam pros filhos da muda ou para outros filhos de tias de que não ia dar certo. E eu vejo meus primos dando certo. Eu vejo meus primos indo para faculdade, eu vejo meus filhos mudando uma perspectiva de vida. Então isso dá graça a um fenômeno. Eu acho que é um rompimento de barreira que nós estamos fazendo ali. Entendeu? Mostrar de que é possível. Então, se você não é porque você é mãe analfabeta, que você vai ser analfabeto. Então, eu acho que por este exemplo e com muito amor se constrói uma realidade. Eu teria tudo para dar errado. Porque os dados mostram que um cara negro de favela, sem pai, sem mãe, se tornaria uma coisa improvável. Eu digo não a isso. A gente decide. Sim. Nós podemos. Então, eu decidia que queria ser uma pessoa boa. E é muito engraçado que quando foi o dia D para mim, Quando? eu antes de ser mandado, quando eu voltei, as tias queriam mandar embora. Eu já adolescente, elas queriam mandar embora. Antes de começar o empreendimento do churrasquinho e tal, você tem que mandar embora, você não vai ter como ficar aqui, vai ficar aqui com quem, né? Tá todo mundo de dificuldade. E aí eu decidi fugir. Então, essa minha fuga, então eu saí do ciclo da família. Sim. E fiquei 3 dias perambulando ali pelo Einstein, pelo estádio do Morumbi e tal. E aí eu decidi voltar. E eu voltei para me vingar. Eu falei, eu vou me vingar dessa família. Eu pensei. E aí a minha vingança, assim, eu vou estudar, vou trabalhar, vou virar gente. Entendeu? E aí voltei. E quando eu voltei, as pessoas não tinham percebido que eu nem tinha saído. Elas não tinham percebido que eu tinha sumido 3 dias, que não tinha aparecido 3 dias. Entendeu? Então eu fiquei para dar certo, para poder honrar essa família, para poder honrar minha mãe, para honrar a favela de Paraisópolis, para transformar, para criar perspectiva. Então eu tô todos os dias tentando virar gente em busca dessa transformação. Então, quando eu falo muito sobre modelagem, né, que as pessoas falam que a palavra da moda é modelagem, vamos modelar, mas a gente recebe muita gente de modelagem que às vezes modela, não entrega nada. Então, às vezes, quando alguém quer me dar algum título, você falou do Nobel, ou que eu recebo algum prêmio, alguma coisa, eu me preocupo muito como é que isso vai me encantar ou que isso vai me conduzir. Porque às vezes a gente se deslumbra com diversas situações, ou homenagens, ou prêmios, e sai um pouco do foco. Então, o meu foco está muito claro de como é que eu consigo usar essa experiência e essa história para transformar e impactar cada vez mais vida. Então, o meu desejo é perceber que essa história pode iluminar outras pessoas para transformar a sua própria história. Cara, é impressionante como você toca as pessoas, né? É impressionante como você toca as pessoas e essa questão dos 5 grêmios, né? É assim, óbvio que há competitividade entre escolas, né? Quando você é adolescente, o que você quer? Que a sua escola seja a melhor. E vocês, na verdade, foram encantando e agregando outras escolas, né? E foi uma coisa assim, em que o grupo viu o Paraisópolis como uma escola. Então nós saímos da escola e falamos assim, como é que a gente faz
pra favela, pra Sim. todo mundo. Isso. Então foi uma coisa assim que Você quando transbordou começou... Exato. pra comunidade. exato. Isso E aí lá chamava... na escola do Gilberto de Menstein, ele falava Exato, muito. exatamente. É bem nessa perspectiva. Ele fez o bairro Educador lá em Heliópolis, Ah, mas nós fizemos ali na prática Na essa prática. ação sem ser é, na metodologia. sem- Foi empírico, isso, né? Foi empírico. acontecendo e depois o de Menstein acabou vindo. E esse trabalho da Nova Paraisópolis cresceu tanto do grupo dos grêmios que a gente começou a ser chamado para ir para a União dos Moradores. E aí Ah, que começamos, eu não legal. queria participar. Quem da União de Moradores que convidou vocês? Na época tinha um presidente chamado José Rolim. Aham. E Paraisópolis, antigamente, você tinha um justiceiro, então, que dominava a favela. Uhum. Chamava Juarez. Uhum. Então, nessa minha trajetória, eu sempre fui procurando o que era correto. Sim. Então, tinha muita fama de que quem mandava em tudo era o justiceiro. Aham. Então, eu falei, eu me envolver com essas coisas de associação de moradores, eu não quero nem saber. Sim. Só tem gente que não presta lá. Eu não vou me Aham. envolver com isso. Porque tinha um período em Paraisópolis que a rua de baixo não subia Sim. pra rua de cima. E eu era da rua de baixo, Aham. que era a rua dos mais pobres. Eu sou do Pé Inchado. Aham. Minha região era Pé Inchado, que é uma região onde as pessoas bebem muito, você tem ali uma situação de vulnerabilidade muito maior. Tem até uma Então, música dentro famosa. de Paraisópolis tinha Tem essa 6 divisão. microbairros, tem 6 microbairros microbairros. dentro de Paraisópolis e eu era da segunda região mais carente. E você não A podia primeira subir. Não, tinha uma decisão Aham. que ninguém sabia quem deu, Aham. mas que a rua de cima, Aham. de baixo, não podia subir pra rua de cima. Sim. Entendeu? Então você tinha essa E regra. você tava bem, né? Porque depois de tudo que você viveu, você tava no melhor momento ali, 3 anos no Grêmio, estudando, dando Sim. aula, Tendo tendo o acesso, seu lugar. sim, começando a sair Pra de que Paraisópolis. se meter com não, isso? não queria. E aí, só que o presidente do Grêmio, do Homero, que é uma outra escola em Paraisópolis, Aham. queria. Queria. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a marcar reuniões na associação. Ah, tá. E, aos E aí poucos. obrigava-se o grupo dos Grêmios a ir para a associação fazer a reunião, porque lá tinha espaço. Então, Aham. as diretoras não queriam ceder espaço na escola, aquelas conversas todas de aluno Sei. que quer matar a aula. Aham. E aí tinha espaço na União dos Moradores, nós começamos a ir para lá e notamos que era um prédio vazio, que Tinha tinha potencial. potencial de fazer coisa ali e tal, e começamos a ocupar esse prédio. Aham. Com o tempo e com essa ocupação, e eu naturalmente tinha a liderança do grupo. grupo dos Grêmios, eu acabei, as pessoas começaram a me chamar de prefeito. É mesmo. Porque começavam a me pedir coisas ou falar dos problemas da favela ou coisa do tipo, e as pessoas falavam, esse é o nosso prefeito. Sim. Nosso prefeito. E fiquei conhecido Aham. como prefeito de Paraisópolis, e quando foi em 2017, Mas nada 2008... disso você quis. Não. Eu não tinha noção da liderança, inclusive, né? Eu não Aham. estava querendo ser líder comunitário, não estava Sim. querendo ser nada do que aconteceu, não era um desejo explícito, assim, de Ele fazer. ia acontecendo Ele foi organicamente. acontecendo e quando eu fui ver, eu já Era a estava, muda. né? A muda era crescendo. um pouco nesse contexto. Eu me lembro que uma vez eu viajei e ia até a campanha, que era a campanha pré-eleição da União dos Moradores, Ah. e que aí eu era o candidato ao presidente, né? Mas você era candidato por quê? Porque as pessoas queriam que eu fosse o prefeito. E aí? Entendeu? Aí me candidatei para ser o presidente da associação e eu O lembro que pessoal dos Grêmios veio junto com todo você ou não? mundo, Ah, todo mundo e tal. que bom, então foi E aí uma geração. Foi uma geração. E aí nós criamos uma Cara, campanha chamada ninguém segura, Todos né, Unidos um para uma grupo. Nova Paraisópolis. Todos Todos Unidos, não era unidos. todos unidos mesmo. E aí nós queríamos fazer uma chapa única. Tentamos Claro. fazer uma chapa única e tal, mas você tinha um A grupo Good. tradicional, trazer a Good para a União. Você tinha um grupo tradicional que não aderia, que queria o comando da associação, Claro. mas isso era uma herança dos outros presidentes, que estavam há muitos anos tentando Sim. entrar. Um grupo que era mais partidário. A gente não queria Aham. saber de partido, Sim. a gente dizia que era do partido do Paraisópolis. Cara, era que nessa oportunidade que nessa Paraisópolis coisa. teve, velho. E aí fizemos a eleição, ganhamos com 82% dos votos. 82%? Com a maior participação da comunidade, uma coisa muito legal, muito expressiva. Houve cobertura até dos jornais da época. Ah, foi é? uma coisa Você muito tinha quantos especial. anos? Quando eu me elegi presidente, a primeira vez, eu tinha 23 anos. 23 anos. Uma idade Então boa eu já estava na associação há 2 anos, eu fui vice-presidente informal Tá. e depois assumi a presidência formal. E aí? Se eu soubesse que era assim, eu não tinha aceitado. Foi muito desafiador. Muito desafiador por uma série de aspectos, né? Eu me lembro que eu tomei posse dia 28 de janeiro e no dia 3 de fevereiro houve uma grande operação chamada Sim. Operação Saturação.
Ah, que foi histórica essa operação, e que eu tinha um jornalista na televisão, desses programas sensacionalistas, que falava assim, cadê o líder? Cadê o líder? Cadê o líder? O líder era eu. sim. E ele dizia o líder, porque ele queria falar comigo, queria que eu entrasse ao vivo, que eu falasse no telefone e tal, e eu não estava entendendo exatamente o que era aquilo, mas ele dava a intenção de que eu era o cara, O o líder. líder do errado, Sim. entendeu? Tanto é que até hoje ele não consegue falar meu nome, ele fala o menino lá do Paraisópolis. Ah. Ele fala o menino, entendeu? Porque, né? Então Você desconstruiu. foi muito desafiador, assim, ter que Você foi pro ar viver nesse dia? Não fui, imagina, eu não dou entrevista pra ele. Aham. Então, foi uma associação daquelas que eu não queria. Entendeu? Entendi, Que eu não claro. buscava, Tudo, estava você buscando nunca... um caminho, então ele começou a fazer isso, não tinha essa operação, mas a gente virou o jogo e desta operação veio o grande programa de transformação de Paraisópolis. Então foi muito legal. Eu lembro que o Amorim, o que faleceu, o Amorim, Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Paulo Amorim. Henrique Amorim foi um cara muito importante, que eu entrei com ele na época. Falei, subi com ele, mostrei que estava tudo bem, que as pessoas tinham que... Mas foi muito desafiador, porque naqueles dias as pessoas diziam assim, vão matar o Gilson. Aham. Vai acontecer alguma coisa, eu recebia bilhetes, a minha família foi ameaçada, e eu era um menino de 23 anos, que Mas tava você do já Grêmio tinha e uma tal. casca e uma resiliência tão grande, Eu cara. não tive alternativa. Sua Mas eu vida tava foi mas eu tava resiliência. disposto a morrer pelo aquilo. Então eu coloquei, na época que a televisão decretava toque de recolher, Ah. eu botava carro de som dizendo que estava acontecendo nada para as pessoas irem pra rua, ir pra escola. Quando tinha alguém falando que não podia entrar, a emissora apresentava uma emissora falando que não podia entrar, que estava lá na Giovanni. Nós íamos lá na Giovanni Gronco e falávamos assim, pode entrar sim. Pode. Por que não pode entrar? É. Pode entrar. Então nós fomos fazendo uma série de ações no sentido assim, de desmistificar aquela favela violenta da qual nos impuseram. É um Nos processo impuseram. cultural, uma Foi transformação muito- cultural. Mas a gente teve que enfrentar uma série de desafios da qual a gente não queria. O que você mais Entendeu? aprendeu como presidente da União? O que eu mais aprendi é que não tem nada impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Podemos E quando alguém falar que não dá, vá pra cima. Vai tenta. Então, a gente... Coragem. Nós fizemos coragem. A gente fala assim, reage, covarde. Fala, reage. Entendeu? Reage. Quando alguém fala não dá, a gente fica mais animado pra... Como é que é a saúde poder mental dentro de Paraisópolis? Paraisópolis são 100 mil pessoas, então Sim. nós estamos falando de um território que, se fosse uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do Brasil. Ou seja, nós temos problemas de cidade. Claro. Ao mesmo tempo que eu tenho uma população muito jovem. Então, Sim. eu tenho 35%, por exemplo, da população de 15 a 29 anos. Sim. Então, é uma favela Que viveu a pandemia. muito jovem, que viveu a pandemia e os efeitos pós-pandemia. Exatamente. A gente ainda vive o novo normal. Né? Aham. Então, essa coisa do cuidado, ela tem muitas etapas, né? Então você tem muitos segmentos. Então você tem uma juventude que precisa de cuidado, que é mais vulnerável à questão da violência, do desemprego, das questões ligadas à droga. Você tem uma população que também está envelhecendo, que são as nossas tias, são as nossas avós. Elas vivem, né? Então Sim. elas estão lá. E você também tem uma comunidade empreendedora que olha para o mercado e fala assim, poxa, eu preciso ficar rico em um mês. É. Né? Tem que ir para a internet, tem que empreender. Aquela ansiedade. E que não teve a mesma oportunidade do cara do bairro. Aham. A gente, infelizmente, as favelas no Brasil, infelizmente, sofrem uma espécie de embargo econômico. Interessante. Onde- Fala mais sobre isso. Esse embargo econômico se dá quando os aplicativos de carro não chegam, Sim. eles nos bloqueiam, quando os bancões não nos dão crédito, ou quando dá um crédito altíssimo, que é mais caro do que o agiota. Ou seja, a transformação digital está deixando de fora do progresso aquilo que não está mapeado pelas próprias plataformas. Exatamente. Você tem ali 20 milhões de pessoas, que é o público que vive nas favelas hoje no Brasil, Aham. que não estão nesse mundo digital, que Sim. são analfabetos funcionais por muitas Tem o vezes. celular na mão, mas os serviços não Os estão para serviços ela. não estão aptos, porque se eu pedir uma coisa no e-commerce, por exemplo, ele vai dizer que está bloqueado ou que não entrega na minha região. Aham. Se eu quiser, eu tenho que colocar o endereço da patroa, Aham. por exemplo. Se eu for num banco, abrir uma conta, eu pedir um crédito, vai me pedir comprovações que o bairro tem acesso, alvarás, certidões ou coisa do tipo, que na favela, por vezes, não tem nenhum comprovante de residência. Como isso impacta na autoestima, por exemplo, do jovem? Ele impacta de muitas formas. Primeiro Ele não porque existe. o processo de marginalização da favela, ele é muito grande. Então, o jovem, em geral,
ele vai esconder que vive na favela. Aham. Então ele impacta de diversas maneiras e só por isso já seria uma coisa Agravou a invisibilidade. Exatamente, né? Então você tem grupos que começam a dizer, que colocam a questões da autoestima, da dança, da cultura, mas ainda são grupos pequenos. Sim. Né? Você não tem a grande massa da juventude falando que é da favela, mas existe um processo de transformação, de conscientização de grupos que falam, olha, nós existimos. Sim, né? Nós claro. existimos. Então, São isso 20 interfere. milhões. Mas o que eu acredito que interfere muito é na economia, que é como você predestina essa população que está numa região pobre financeiramente a continuar numa situação de pobreza. Sim. Né? Porque ele não conhece a É a perspectiva perpetuação da daquela desigualdade. desigualdade. Então, nós precisamos romper esse paradigma, e eu acho que para romper esse paradigma precisamos criar os ricos da favela, os empresários da favela, pessoas que decidam ficar. Sim. Porque muitas vezes MCs, empresários ou pessoas que são na favelas ficam ricas e elas vão embora. Sim. E ir embora não é necessariamente A história se vai mudar. embora. Ele para de dizer que era da favela ou usa a causa da favela para ganhar dinheiro. Então nós queremos que as pessoas que são da favela, ou que são ex-favelados, ajudem mais pessoas a sair da favela. Perfeito. Quando a minha família chegou da Bahia há 70 anos, nós viemos para São Paulo para ficar rico. Sim. Para dar educação para os filhos, E para ajudar muita aqueles que gente, ficaram. né? E é a Anos história 60, do nordestino. 70, 80, a história de São Paulo Exatamente. é isso. Então ninguém sonhou em morar na favela. Então se você pode sair da favela, sai da favela. Só que ajude mais pessoas a saírem. Sim. Eu acho que o nosso trabalho tem sido no sentido de criar o direito da escolha. Eu tenho muitas pessoas hoje que vivem em Paraisópolis que são milionárias e decidiram viver lá. Isso. E não é porque não paga imposto, não paga conta de água, de luz, isso é mais uma mentira que conta. Porque tem a decidiu ali, tem identidade, a identidade, raiz. a cultura e gosta de viver ali. Mas aqueles que não querem, têm esse direito também. E é muito justo. desse orgulho vem desse trabalho que vocês começaram a fazer lá atrás, né? Então, Eu acredito que sim. você falou que, então, com 23 anos, depois de 3 anos no Grêmio, depois formando a União dos Grêmios, ocupou o prédio lá a convite, né, Sim. da associação, se candidatou, virou presidente. E aí, o que foi feito, então? Porque a transformação digital que começa a acelerar, mas ganha muita velocidade na pandemia, é agora. Sim. Né? Você começou lá atrás fazendo o quê? Qual era o plano de transformação? O grande sonho era transformar Paraisópolis numa nova Paraisópolis. A favela que se transforma num bairro. E aí, nessa perspectiva, nós fomos olhar que existia uma série de empecilhos. Primeiro, que existia uma briga de Paraisópolis com Morumbi. Então, os meninos de Paraisópolis não gostavam dos boy e das madame. Sim. E, por outro lado, as madame também não gostavam de Precisava Paraisópolis. encerrar esse capítulo. Precisava encerrar esse capítulo. Apesar de 70% dos moradores de Paraisópolis trabalhar na casa e nos apartamentos do Morumbi. Então, tinha ali uma situação que fala, como é que a Dona Maria, que trabalha na minha casa, eu confio e gosto, mas a vizinha dela não, que trabalha na casa da vizinha. Então você tinha uma situação ali que era de inimizades, né, de disputa. Então o primeiro passo foi conscientizar o Morumbi de que não existe um Paraisópolis bom, era conscientizar o Morumbi de que não existia um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Perfeito. De que nós teríamos que ajudar essa favela a se transformar. Sim. E aí nós vamos aproveitar a oportunidade de ter no Morumbi uma série de pessoas, celebridades, autoridades, juízes, e nós vamos falar com pessoas como a Ana Maria Braga, que ajudou, o Chico como você Pinheiro. sentia coragem de ir até eles? Então, eu sempre fui um cara assim que Deus foi ajudando. Essa chavinha do medo não... Não, eu sou o cara que vou lá falar. Então, eu ia descobrir onde é a casa e eu batia literalmente na porta e pedia pra falar. E aí eu Chamavam de cara de pau, de... Não, eu acho que no início as pessoas achavam engraçado ou um pouco louco. Eu me lembro que uma vez eu pedi uma reunião com o presidente dos promotores do Ministério Público para resolver um problema. Eu nunca vi um presidente do Ministério Público receber um favelado, um presidente de associação. Eu acho que ele achou tão inovador, tão diferente, que ele me recebeu. Que bom. E resolvemos o problema. Foi muito legal, mas é diferente. Então, eu comecei a pedir conversas e falas com pessoas das quais a favela não falava. Sim. Eu recebi por 2 vezes 2 presidentes da República em Paraisópolis e eles nunca tiveram lá. Governadores nunca tinham ido, prefeitos. Então, nós, de alguma forma, colocamos Paraisópolis de volta no mapa, mas um mapa positivo, de que iria ser transformado. E nós utilizamos toda essa estrutura também do Morumbi, das associações, existem diversas associações do Morumbi,
dentro do Morumbi, que nós também chamamos esses presidentes de organizações, o próprio CONSEG da época, que era o Conselho de Segurança, que a Polícia Militar participava, começaram a participar também dessas reuniões, então houve uma grande mobilização em prol do bem de Paraisópolis. Você sabe, Gilson, que a gente fala muito sobre, no Dia Mundial da Criatividade Sim. e no Pode Todos, sobre o valor do talento, né? A gente precisa dar valor aos talentos, mas o talento, além de ser incentivado, ele precisa querer estar com a gente, né? Tem muitos talentos que vão embora. E você insistiu em Paraisópolis. Sim. Porque a vida foi te expulsando de Paraisópolis diversas vezes. E você voltou. E você volta, né, com o teu talento para um lugar que geralmente as pessoas não querem voltar. Exato. E você voltou num momento em que o Brasil estava crescendo e que aquela nova classe média começou a ter PIB. Exato. Né? Só que ao mesmo tempo que era uma oportunidade que o Brasil estava proporcionando na sua conjuntura macroeconômica ali, precisava ter uma liderança que fizesse a tradução, né? A transição dessa velha Paraisópolis para essa nova Exato. Paraisópolis. Então, assim, Paraisópolis teve muita sorte também de você ter insistido tanto. Eu de tive voltar. sorte de estar em Paraisópolis nesse período. Uhum. Paraisópolis é um lugar muito especial que eu amo e que tem me ajudado a construir essa trajetória. E eu consegui fazer isso não sendo contra ninguém. Exato. Eu acho que esse foi o principal, assim, eu fui treinado para ser contra. Uhum. Porque você tinha que ser contra a sociedade, por ser criado sem pai e sem mãe, você tinha que ser contra isso, contra aquilo, pelo contexto social. E eu falei, gente, tem tanta gente contra, tem tanta gente brigando, como é que a gente faz alguma coisa sendo a favor? Sem brigar, sem trazendo esse contexto, né? Numa cultura de paz mesmo, inspirado em Gandhi, por exemplo, que fez um trabalho de não violência, numa cultura buscando isso, inspirando em Mandela, me inspiro demais em Mandela. Então, olhando... Mas você é uma inspiração, Gilson. Glória a Deus. Porque me eu inspirando também em Jesus. Me inspiro muito em Gandhi, me inspiro em Mandela, e a tua história... ela tem que virar um filme. Nós vamos fazer um filme, eu vou falar com algumas pessoas, porque isso, o que você tem, o mundo precisa conhecer. Ô glória, ô glória. Eu tenho trabalhado, eu acho que nós estamos no início ainda. Do que vamos fazer, que vamos construir. Mas acho que é uma trajetória que vamos fazendo e buscando consensos e trazendo com foco. Mais pessoas com foco, né? E como é que a gente consegue... transformar a vida das pessoas para que elas não passem dificuldade. Então, diante das minhas dificuldades, sempre houve uma alternativa, sempre houve uma mão, sempre houve alguém. Né? Então, às vezes a gente se vê numa dificuldade e a gente, na dificuldade, só procura o culpado. Né? Sim. Às vezes, dentro do contexto nosso, às vezes o culpado é pai e mãe, às vezes é o CEO da empresa, às vezes eu falo, não, vamos procurar soluções, mas também nos eleger como herói. Eu nunca tive herói, no sentido externo de mim. De referência. Então, primeiro sou eu. Eu sou meu próprio herói. Porque, em geral, as pessoas estão elegendo o herói, às vezes é o presidente da república, às vezes é o governador, o prefeito, vamos tentar nesse aspecto, para depois colocar a culpa nele sobre os problemas que a gente pode resolver. Então, assim, eu sou o CEO de mim mesmo. Eu sou o meu herói. Então eu posso admirar, eu amo o Mandela, eu amo a história do Gandhi, mas primeiro eu preciso me considerar este herói. História, né? Respeita a minha história. E aí, se você se respeitar e se perceber, eu acho que não tem como não achar alternativas, mesmo quando a gente olha e fala, meu Deus. E aí, olha que interessante, né? Você que foi com a loura lá vender o espetinho, comprou seu primeiro barraquinho lá no Pé Inchado. Quando vira presidente da União, quanto você trouxe de recursos para Paraisópolis? Nós aproximamos mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão em investimento. Mais de R$1 bilhão em investimento. Que é o quê? Isso se consolida hoje com o asfalto de todas as ruas,
Asfalto. construção de 14 escolas, zeramos as vagas de 14, creche antes da zerou escola, creche. antes da cidade de São Paulo zerou primeiro em Paraisópolis. Nós construímos um CEL que não tinha, uma escola técnica que foi um grande sonho da nossa juventude. Canalizamos o córrego que eu morava em cima, então foi feita a canalização e a construção da Hebe Camargo. Nós, quando começamos o trabalho, tinha 13 organizações sociais atuando, hoje são 63 que vieram atuar conosco. Então, Nossa. houve um grande movimento de transformação, colocando Paraisópolis, de alguma forma, como a queridinha ou como um grande case Pro para mundo. as ações sociais que possam ser reproduzidas em outros lugares. Sim. Eu dizia Você assim já que falou em outros países? eu já estive em 17 países, 17 falando um pouco, países. contando um pouco dessa experiência na Rússia, na China, nos Estados Unidos, em muitos lugares, assim, foram Que 17 incrível. países. Quando que você deixou a presidência? Você saiu da presidência, não? Eu já saí da presidência já há 4 anos. 4 anos. Já faz um tempo, mas E você conseguiu formar um sucessor? Como é que foi Sim. assim a construção de novas lideranças? esse processo continua, então ele é contínuo. Então, assumiu recentemente, depois de mim, assumiu a Flávia Rodrigues. Você vê que tem vários Rodrigues lá, mas não são meus parentes, né? Eu lembro que quando a gente começou os presidentes de rua, eu registrei no cadastro 753 Rodrigues. Falei, é tudo meu parente. As pessoas diziam, inclusive, que eu ganhava a eleição porque era tudo Você família. Mas 53% da população de Paraisópolis são baianos da mesma região que eu. É mesmo, olha da só. região sudoeste da Bahia, então, que é aquela região de Vitória da Conquista. Sim. Então tem muitos primos realmente lá. Interessante. E aí a Flávia assumiu esse período e agora assumiu um novo presidente que está tocando Sim. essa operação. É um negócio. Eu acho que houve, quando criou-se o G10, uma mudança do trabalho, que olhou e falou, bom, o trabalho comunitário já é irreversível. Paraisópolis não vai voltar a ser a favela. Deixou o que era. legado. Deixou um legado. E agora tem uma outra fase, que é uma fase empreendedora. Então, hoje em dia, 40% da população de favela sonha em empreender e não sabe como. Então, nós olhamos para este número e para as pessoas que querem transformar a sua vida através da economia e falamos, Sim. temos que ajudar essas pessoas, Sim. porque ao ajudar essas pessoas, a gente ajuda a favela a crescer. Ajuda a melhorar os prédios, ajuda a melhorar a casa, o comércio, gerar empregos e oportunidades. Quando que isso te encantou? Porque isso Ele foi um espetinho. Ele começa a encantar, assim, quando nós descobrimos a nova classe média, que Paraisópolis foi retrato desse Brasil que está crescendo, mas quando começou a chegar alguns comércios, que foi pelas nossas mãos. Então, eu me lembro que a gente foi falar com o seu Samuel Klein na época e perguntamos para ele, por que o senhor não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Sim. Ele respondeu assim, arruma o terreno que eu monto. E nós criamos a loja de Paraisópolis, ela está há 15 anos, é uma das top 10 do Brasil. É mesmo. Aí fomos falar com o seu Trabuco e seu Pancini, e montamos o Bradesco, e montamos Santander com Jesus, depois montamos a Caixa, o Banco do Brasil, e aí foi uma coisa que foi acontecendo. E quando chegava essas oportunidades, chegava muita coisa no vício do pagar o pedágio. E a gente falou, não, tem que pagar pedágio aqui, não tem que fazer, a gente não quer ser sócio de nada. Então, a gente foi trazendo, as pessoas até estranhavam, porque Sim. tinha aquela cultura, principalmente do Rio de Janeiro, que você tinha que pagar para entrar, e a gente falou, não, mas aqui é uma comunidade livre, a gente quer ter os comércios aqui, porque não fazia sentido a gente ter que atravessar a Giovanni Gronchi, ir para Santo Amaro, Pinheiros, fazer as nossas compras. Então a gente foi mostrando que existia um mercado ali. Então essa coisa do empreendedorismo... A agência do Bradesco tá lá. Todas dentro de Paraisópolis, todas dentro e vinda dentro desse programa da Nova Paraisópolis e tal. Mas a partir de 2018, então, a gente viveu esse período de chegadas de equipamentos, de projetos, da obra de urbanização e tal. Sim. Mas a partir de 2018, você, poxa, a gente também pode empreender. Porque, Começa o por movimento. vezes, quando você está na liderança comunitária, as pessoas olham para você e você não pode ter nada. A vida do líder comunitário é muito difícil, porque a pessoa vai falar que está roubando a cesta básica, que está pegando a doação. É muito desafiador ser líder comunitário, Imagina. porque você não pode ter nada. Sim. E a gente fala assim, poxa, a gente ajuda todo mundo. Nós ajudamos muitos comerciantes a ficarem ricos Sim. dentro de Paraisópolis. Você resolveu Então, por muito exemplo, problema. quando teve a urbanização, nós éramos do Conselho de Urbanização e nós colocamos lá um critério, por exemplo, que o que a urbanização fosse utilizar deveria ser comprado no próprio comércio. Sim, para Então, gerar as casas economia. de construção cresceram muito, vendendo material, os mercados que vendiam comida, tudo cresceu muito. Então, Isso é a uma gente viu tecnologia social
Sensacional. Exato. E a gente via tudo isso acontecer, mas a gente morando no córrego ainda. A gente passando Sim. dificuldade e as pessoas dizendo que a gente estava enriquecendo. Aham. Então foi muito desafiador viver esse momento. E a gente também queria prosperar, queria também dar Claro, e certo. também já tinha feito um papel tremendo. Exato. Então a partir de 2018, principalmente, Aham. a gente começa assim, que negócios nós podemos desenvolver para também gerar essa O cultura de celular já prosperidade? estava dentro da Já favela. estava. Nós, dentro desse processo, chegamos a criar uma operadora para Paraisópolis, que era a Ah, é? Paraisópolis Celular. Então, nós Olha criamos uma só. operadora própria. Era sempre assim: o nosso modelo é: se tem um problema, tem uma solução. Aham. Então, não vamos ficar procurando que soluções nós temos. Então, é assim, inclusive, que é o norte do G10. Sim. Então, nós fomos criando essa solução. E aí, nós olhamos assim: como é que a gente cria a solução para a gente empreender? Aham. E foi assim que nasceu o G10, Aham. a partir de um resultado de uma pesquisa de um instituto que falava sobre o potencial das 10 maiores favelas do Brasil. Porque a gente olhava assim, poxa, se a gente conseguir montar a orquestra em Paraisópolis, balé de Paraisópolis, rugby, nós somos o maior celeiro de formação de rugby do Brasil. Sim, lembro Nós do temos rugby em mosqueteiros, que é Paraisópolis. esgrima, são diversas iniciativas inovadoras que acontecem lá. Nós falamos, se Paraisópolis consegue criar Tudo tudo isso. isso, por que a Rocinha não consegue? Por que Capão Redondo não? Por que outro? Então nós queríamos levar para outros lugares. Que Mas era o não era Grêmio. que era o grupo do Grêmio. Não, e o Grêmio indo para as E- outras e- favelas. Exatamente. Como é que a gente produz? Mas não era legítimo que o prefeito de Paraisópolis fosse fazer um projeto na Rocinha, fosse fazer um projeto em Casa Amarela, em Pernambuco e tal. Então, quando sai a pesquisa, saiu lá um dado falando do PIB de Paraisópolis. E eu mandei para um amigo falando: olha o PIB aqui, eu acho que é maior, os caras erraram a pesquisa. Aí o meu amigo o Antônio mandou uma mensagem e falou assim: então você é o G da favela. Eu falei, caramba, que era o G do Gilson. Eu falei, Aham. caramba, que G da favela? Somos o G10 das favelas, que se inspira no G7 e no G20 dos países ricos para ser o G10 das favelas ricas. Aham. Porque as 10 maiores favelas do Brasil têm um potencial de consumo de 8 bilhões. 8 bilhões. E aí ele falou, caramba, em vez da pobreza, nós somos bilionários. E se as empresas não estão vendo isso, temos que mostrar. E aí nasce o G10 Favelas, 2018. 2018. 2019 a gente começa a comunicar isso, foi um grande estouro na sociedade, todo mundo começou a falar, a gente foi falar com uma série de empresários que a gente nem tinha acesso para falar, que queriam saber dessa economia, e aí nós decidimos começar a criar soluções, Sim. criar esse grupo de soluções. Então hoje são 48 soluções, que são negócios de impacto socioeconômico que geram trabalho, geram renda, geram desenvolvimento e lucro para os seus donos. Então é sempre essa perspectiva, porque nós olhamos para a erradicação porque nós da olhamos fome. para a erradicação da pobreza e da fome, olhando para dinheiro no bolso. Sim. Se você quer resolver um problema da mulher que sofre violência doméstica, é dinheiro no bolso, que ajuda a resolver. Então, nós fomos olhar para esses problemas, entendendo que o dinheiro era ainda maior. Porque Aham. nas favelas, tem o potencial de consumo é de 200 bilhões. Sim. Então, como é que um grupo que movimenta 200 bilhões de reais não é visto? Se nós fôssemos uma empresa, nós seríamos a Petrobras, seríamos a Vale, então por que não estão nos olhando? Então nós começamos a criar soluções para provar que de fato existiam essa economia e que ela era potente. Você Então- sabe que, desculpa te interromper, mas quando eu estava no colegial, eu tive um problema de saúde mental e fui participar de um sarau literário e voltei muito mexido, assim, chorando muito e triste com o Brasil, assim. E lembro que minha mãe, né, que é psicóloga, psicanalista, ela trouxe uma frase da Melanie Klein que diz assim, né? Melanie Klein é uma psicanalista que diz que a gente olha o mundo com os olhos de dentro. Só que a gente não escolhe os olhos de dentro. Sim. A gente tem, Sim. né? E algumas pessoas têm uma maior dificuldade, e aí a cultura ajuda até a acentuar esse olhar negativo para as coisas. Sim. E tem pessoas que conseguem resiliência, tem uma força interna para manter um olhar positivo. E quando olha para o mundo, olha oportunidade, olha solução, né? E isso está muito conectado com a criatividade, porque o problema todo mundo tem todo dia. Sim. A questão é como você responde ao problema com a sua positividade Exato. e com a sua criatividade. Exatamente. Então é impressionante a força criativa e a potência
positiva que você carrega na sua história. E é muito interessante porque foi construída foi talhada essa força na dor, né, cara? Porque foram muitos anos sendo vivendo assim essa mudança de território. E aí, quando você consegue se estabelecer em Paraisópolis, tem tanta vontade de ficar que você faz uma revolução, né? E agora o G10 é outra revolução, Sim. né? E quantas pessoas precisam dessa história que você passou para ter alguém que puxa, dá a mão e puxa para cima, né? E aí, como é que tá o G10? Eu acho que essa história, ela puxa para cima e o objetivo é que mais pessoas possam olhar, né? A gente tá deixando uma história ali. As pessoas não sentem saudade de você? Eu Lá tô no lá G10? todo dia. No G10 não, na União? Sentem, mas eu acredito que é necessário, porque quando o Gilson deixou de ser o Gilson da União dos Moradores, o prefeito de Paraisópolis, eu saí de um lugar onde eu podia apoiar 100 mil pessoas e nós apoiamos 7 milhões de pessoas durante a pandemia, 7 milhões de famílias. Então, permitir que o Gilson também saísse daquela gaiola e pudesse voar para enfrentar outros desafios também foi para apoiar mais pessoas. Eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero despertar outros Gilsons. E a muda outras tá sempre com pessoas, você. Sempre comigo. Sempre comigo. Então, Você pensa nela com muita frequência? eu penso bastante nela, assim, e quero trazer essa simbologia da mãe, né? Da mãe, de que a mãe que cuida, que olha e que ela quer o melhor para os seus filhos. A minha mãe, talvez ela não tivesse consciência disso, talvez nem imaginasse isso e tal, mas eu falo, nós, os filhos da muda podem vencer, né? E aí eu quero que as pessoas também se enxerguem nisso, entendeu? Não se enxerguem como predestinado para dar errado. Então nós atendemos 7 milhões de pessoas durante a pandemia e criamos um ecossistema poderoso. Então, nesse ecossistema, se você precisa de crédito, nós temos o G10 Bank. Então, cara, incrível. Se você precisa de entregas e do e-commerce, tem o Favela Brasil Express. Se você precisa de emprego, tem o LinkedIn na favela. Mas você já Precisa tinha de pensado em dinheiro? empreender isso? Precisa de dinheiro? Procura a Bolsa de Valores da favela. Quer se alimentar bem? Agrofavela, com as fazendas urbanas. Quer comida gostosa brasileira? Mãos de Maria. Quer TV? Você tem a Mais Favela TV, você tem a G10 TV, a Cria Brasil. Já tinha rádio? A rádio cresceu. Então, fomos criando soluções que, de vestuário até alimentação, você tem empresas que impactam essa transformação, gerando emprego, trabalho, renda, formação. Então, é uma coisa que vai nesse contexto em que tudo que chega fica lá e transforma ali. Então, daqui a pouco, o Gilson já não é tão necessário assim. Porque, por exemplo, durante a pandemia, a nossa metodologia foi criar os presidentes da rua. Uhum. Então, o que foi isso? Quando veio a pandemia, eu pensava assim, eu não vou dar conta sozinho. Claro. Tem que ter mais prefeito da rua. Tinha que ter mais Gilson. Tinha que ter mais o prefeito. Mais prefeitos. Como é que fazia mais prefeitos? Né? Depois virou presidente porque tinha negação do presidente dizer que não tinha pandemia. Eu falei, na falta de um presidente, tem um presidente por cada rua. Não tô falando de política aqui. Mas a gente olhou nessa provocação. Sim. De ter um presidente em cada rua. E aí começamos um movimento, convocamos os moradores para serem, e falamos assim, a cada 50 casas queremos um morador que seja o presidente e o vice-presidente da rua. E aí se candidataram 654 pessoas. Mesmo? Desculpa, se candidataram 658 pessoas. 83% mulheres. Olha só. Foi incrível. E aí, essas mulheres foi quem tocou toda a operação. Uhum. E quando começa a divulgar que Paraisópolis tinha se organizado no modelo de 10 iniciativas para a pandemia, eu comecei a receber ligações de diversos líderes de favela do Brasil inteiro. Para se ajudar. Falar, eu queria aprender como faz isso. Sim. Porque a pandemia ficou chique, era um novo normal. Desculpa, a pandemia ficou chique, era o home office. Aí você passava pra televisão, eram pessoas na cozinha tomando vinho, aquelas coisas todas. E a gente sabia que nós vivemos um problema de falta d'água, que as ambulâncias não entram nas favelas, uma série de desafios. Ou seja, se que não podemos. Invisível até agora, nós temos agora que a gente vai... Piorou. Então, as pessoas me ensinam como fazer. E desse ensinar como fazer, 16 estados
400 favelas começaram a se organizar. E eu via que loucura. as pessoas imitando exatamente o que a gente está fazendo em Paraisópolis. A metodologia... E você não teve burnout? Não tive burnout, mas quase tinha. As pessoas diziam que eu estava doido. Porque eu era num ritmo acelerado, trabalhava 24 horas. Quem for no meu Instagram lá vai ver eu magro, muito magro, cara assim e tal. E eu achava que, por um momento, que eu estava louco. Falei, gente, eu tô louco, porque tem que fazer e tal. Eu fiz assim, por exemplo, nós não tínhamos dinheiro, mas tinha que contratar ambulâncias. Eu contratei ambulâncias a R$150 mil por mês. E aí? E pagamos. Pagou. Pagamos 2 anos de ambulância. Aí eu falei, como é que as pessoas vão se isolar? Porque não tinha como é que vai se isolar em casas pequenas ou famílias numerosas? Você salvou Aí nós criamos milhões de casas pessoas. de isolamento dentro das escolas. Casas de isolamento. Aí falavam assim, na época, você vai ser preso porque você está criando um covidário. Eu falei, eu preciso estabelecer um protocolo para não ser preso e para poder as pessoas entrarem lá. Quem ia te ajudando a desdobrar? Deus e a nossa equipe. Tinha muita coisa que foi de intuição, que foi acontecendo. Eu me lembro que quando nós sentamos a primeira vez para conversar sobre a pandemia, a maioria da equipe falou, não vai ser assim. Só que eu já tinha ciência do que iria acontecer e como seria na minha cabeça. E nas minhas loucuras, eu falava, gente, vai ser assim, a gente vai ter que achar um lugar para isolar as pessoas, vamos ter que contratar ambulância, porque a ambulância não vem aqui, vamos ter que alimentar as pessoas. Então, nós criamos um programa, que foi o Monge Maria, para alimentar pessoas que até hoje não parou. Nós continuamos distribuindo marmitas todos os dias. E quem era a nossa prioridade para alimentar? Eram as pessoas dos grupos mais vulneráveis, que tinham as doenças que era mais propícia a pegar Covid, e os meus bebinhos que eu falava. Porque tinha os pequenos grupos ali onde tinha aqueles bebinhos. Todo bairro tem aquele pessoal que bebe o dia inteiro. Eu falei, vamos dar carne, comida boa para esse pessoal, porque diziam que se a pessoa tivesse forte, com imunidade, ia pegar, a pessoa não ia sentir. Então começamos a dar comida boa para a população. Nós tínhamos o Costurando Sonhos, temos o Costurando Sonhos e começamos a fabricar máscaras de pano. Nós distribuímos mais de 8 milhões de fábricas de panos no Brasil inteiro, produzidas pelas costureiras, no home office das costureiras das favelas do Brasil. Cara, que então foram 10 iniciativas de mitigação do Covid que foram premiadas. A gente foi empreendedor social do ano, foi capa de diversas revistas, capa do Washington Post, foi uma coisa muito legal. Mas o G10 nasceu antes da pandemia. Nasceu antes da pandemia. Pronto para, na hora da pandemia, articular. Parecia que todas as iniciativas nasceram para cuidar da pandemia. Sim. As costureiras foram costurar máscaras, as cozinheiras foram produzir marmitas, a nossa comunicação foi comunicar e mobilizar ajuda para aquilo. O LinkedIn da favela, que é o Empregaco, fez o programa Adote uma Diarista, porque as diaristas ficaram à mercê. A gente adotou 7 mil diaristas com bolsa auxílio para elas se manterem. Então, parecia a horta que a nossa fazenda urbana começou a alimentar e produzir. Então, foi uma coisa assim que parecia que nasceu para isso. Assim, foi uma coisa muito divina até no sentido, e que em 40 dias tudo estava pronto. Sim. Quando o governo começou a inaugurar as casas de isolamento no Pacaembu, a gente já estava rodando, já tinha bastante tempo, né? E aí as pessoas falavam assim, fica em casa, porque vocês estão inventando isso, vocês não são da saúde. Só que nós não tínhamos alternativa para poder fazer. E aí falavam assim, você vai ser preso, porque se você está montando um covidário, se eu estou isolando pessoas numa escola sem o procedimento correto, as pessoas vão te prender, o Ministério Público vai te prender. E aí nós falamos assim, precisamos montar um protocolo de entrada. Sim. E aí firmamos uma parceria com o Einstein, contratamos 20 mil, pagamos 20 mil testes, aquele do bom que ninguém achava, a gente conseguiu achar. Distribuímos nas UBS de Paraisópolis, e aí tinha um protocolo. Então, a pessoa ia na UBS, fazia o teste, tivesse positivo, o posto tinha que dar uma carta para entrar. E aí eu tinha todo o processo fechado e ninguém me acusava de estar, por exemplo, levando pessoas que não estavam de Covid. A quantidade. Só que isso foi 40 dias. Agora, essa capacidade intelectual de resolver problemas, cara, é incrível. Isso tem muita intuição, né? Sim. Mas, assim, uma sensibilidade, uma atenção. E aí, quando que você voltou a engordar? Eu demorei um pouquinho, mas eu acho Quando que você sentiu que passou a pior fase, e aí o G10 começou a
voltar a ser aquele projeto de 2018. Demorou para passar, mas eu acredito que quando começou em 2022, que as pessoas falaram, olha, precisa reabrir, já tinha a situação vacina. já estava se não resolver, isso pode piorar, porque aí vem outras consequências, e nós percebemos que nós seríamos mais atingidos também assim. Então, durante o processo da pandemia, nós fomos identificando outros problemas. E aí nasce, por exemplo, a Favela Brasil Express, Sim. que foi a empresa de logística, porque Conta todo mais mundo... sobre a Brasil Express. A Brasil Express é como se fosse uma espécie de FedEx das favelas, onde nós naquela lógica de que, cara, se eu preciso do meu... se eu compro online porque eu não posso sair. Sim. E não chega na minha casa... todo mundo, o Brasil inteiro podia comprar, menos a população da favela. O mercado porque não chegava. explodindo, Magazine Luiza e a gente sem poder receber. Na fronteira. Exatamente. E aí? Então, nós falamos, olha, isso aqui precisa ser resolvido. Porque nós tínhamos doações que não chegavam. Doação? Às vezes teve um dia que chegou um caminhão na porta e o caminhão voltou porque ele não podia abrir. Porque se ele abrisse ali as portas, ia ativar o alarme como zona de risco. Então, situações assim como essa acontecem em territórios de favela. E aí? E aí nós pensamos, e se a gente criasse uma solução? Então, o Giva Pereira, que era o nosso coordenador dos presidentes de rua, que liderava todo esse programa, até então com 20 anos de idade. 20 anos. 20 anos de idade. Como falou, ele chama? Giva Pereira. Ele é demais, demais. Então. E aí ele falou assim, olha, eu também pedi, estava na faculdade, ele pediu uns livros e não chegou. Falou assim, se a gente criasse uma solução? E começamos a desenhar essa solução e nasce a Favela Brasil Express. O Giva tá hoje? O Giva tá lá hoje. Tá lá hoje e nós estamos preparando a empresa agora para fazer a primeira entrada de grandes investidores. É mesmo? A Favela Brasil Express foi a primeira empresa a ir para o IPO na Bolsa de Valores da favela. Que da hora! Ele captou quase R$1 milhão para poder ampliar mesmo? o número de bases. Então, o negócio basicamente é microbases. Quem pode investir na Bolsa de Valores? Qualquer pessoa a partir de R$10. É mesmo? Qualquer pessoa. Pô, muito melhor que os bet. Muito melhor, e o nosso resultado é muito maior, inclusive. E a gente faz, é muito legal essa coisa da Bolsa de Valores da favela, porque a gente faz paralelos, né? Então nós fomos para Nova York e nós fizemos lá o toque da Bolsa, do sino da Bolsa de Nova York. Então isso e que aqui, eu acho maravilhoso, aqui na B3 também. Você vive isso e você cria uma referência de história. Exato. Ontem a gente estava conversando sobre o storytelling, a narrativa, né? Sim. E você pôr poesia nessas coisas. Eu quero viver a narrativa. Essa é a grande coisa. Quando a gente pensou em fazer a Semana das Favelas do Brasil em Nova York, numa cultura de ir para Nova York e não ficar pedindo, mas numa cultura de falar, olha, tem empreendedores aqui, precisamos de investimentos aqui. A bolsa de... Nós pensamos assim, o que seria tão legal, tão incrível que nós pudéssemos fazer? Falei assim, a Bolsa de Nova York. E aí? E é engraçado que eu falei assim, ó, em julho nós vamos tocar o sino da Bolsa de Nova York. Aí o pessoal falou assim, mas o pessoal da Bolsa já sabe? Eu falei, não, mas nós vamos organizar. Vocês têm visto? Ninguém tinha visto. E aí? Nós resolvemos todos os vistos para 45 pessoas. E tocou? Tocamos o sino da Bolsa. Ah, cara, você tem experiência demais. Deu no jornalismo, deu na Globo. Pode falar, deu na Globo. E parecia quando... O Alan Severiano falou assim, o presidente do G10 Favelas do Brasil tocou o sino da Bolsa de Nova York. Coloque aí, vocês coloquem essa cena aqui que é realmente incrível. Naquele dia... Pra gente foi como se a gente tivesse soltado as amarras. Mas todo dia pra você é isso, cara. Mas aquilo foi uma coisa que as pessoas olhavam que seria muito impossível fazer. E nós fizemos o toque do sino num respeito. O pessoal da Bolsa de Nova York nos recebeu com um café da manhã extraordinário. Mas, Gilson, nós levamos ali um grupo de pessoas, foi uma coisa muito legal. E eu agradeço aqui o pessoal da Bolsa de Nova York, a Paula, que nos recebeu ali com tanto carinho. E a gente quer fazer o nosso IPO de uma das nossas empresas lá, de verdade. Você vai conseguir, cara. Não, é incrível como eu associei agora. Tem um filme que eu assisti na adolescência que... Tem 3 filmes que me marcaram muito, né? Um era sobre o Doutor da Alegria, o Pat Adams. E um segundo que me marcou muito foi o Forrest Gump. Você já assistiu o Forrest Gump? Já assisti. O Forrest Gump, ele ia vivendo... E nada abalava ele, né? E ele ia vivendo experiências surpreendentes, surreais. Falava assim, meu, como que você chegou aí e tal?
porque ele ia, né? E eu acho que realmente é muito difícil dizer para você alguma coisa assim, não pode, É. né? Porque você consegue. Mas eu acredito que pode todos. Pode Exatamente. todos. A gente tem que mostrar que dá para fazer. Porque a gente é treinado pro não. Eu quero ser treinado e treinar pro sim, Isso. para as oportunidades. Então, Sim. quando alguém falar que não dá para você, experimenta. É por Às isso vezes que você eu nem falo, experimenta. essa questão da saúde mental, ela é fundamental porque essa reinvenção de eu posso, eu consigo, tá dentro. E você tem essa força e você ilumina outras pessoas a É, acreditarem eu quero. também. Exato. Agora, vamos falar da Brasil Express. Então, começou ali, já entrega quanto? Tem quantas pessoas Hoje, trabalhando pela Brasil a Express? Express hoje é uma empresa que cria microcentros logísticos dentro da favela, Aham, desbloqueando aqueles CEPs para o e-commerce. Então, nós sim. conveniamos com com os grandes e pequenos e-commerce. Aham. E quando o morador vai lá e compra, digita lá, em vez de aparecer não entregamos essa região ou qualquer coisa do tipo, a pessoa permite. Esse CEP que está cadastrado lá entrega dentro do nosso centro e nós fazemos a distribuição diretamente na Ou seja, residência do você cada morador. integrou a Brasil Express em todos os e-commerce. Integramos a favela ao e-commerce, Isso. onde tem o centro. Então, nossa Sim. ideia é crescer. E quantos centros tem hoje? Hoje são 7 centros 7 que empregam centros. 250 pessoas. Isso em quantas E favelas já? são em 7 favelas. 7 São- favelas. são- Mas tem a quantas gente, a gente, potencial de quantas? nós temos 7 favelas atendendo, sei lá, 500 CEPs de favela. Então Tá. são mais. São 700 dentro de 7 favelas atendendo, sei lá, 500 CEPs diversos. Aham. Nós entregamos por volta de 7.000 pacotes por dia nesses territórios. Tá. Então, que é Quando um que número bastante. começou a E pôr completamos, CEP nas favelas? 2 bilhões 2 bilhões de reais em mercadorias entregues em novembro do ano passado. É mesmo. Então nós provamos Provou que tem consumo. esta população consome Claro. e quer receber diretamente na sua residência, como todo mundo. Então Claro. isso é uma prova. E quando que começamos a colocar o CEP? Quando criamos um CEP em parceria com o Google, um programa chamado Plus Code, que é um CEP digital. Vocês geolocalização. criaram isso? O Google criou e nós implantamos isso. Foi a primeira favela na América Latina que nós implantamos. Que Hoje está sendo ano? implantado em diversos lugares do Brasil, mas a primeira favela que estabeleceu isso foi Paraisópolis, a partir do modelo da favela Brasil Express, em 2023. Começa-se esse CEP, essa geolocalização, e aí o e-commerce começa a permitir que o morador coloque a geolocalização. E o que a geolocalização faz? Basicamente Dá dizer visibilidade. que Eu aqui existo. é aqui mesmo. É. Porque o CEP, a numeração da favela, o 1000 e o 2000 é um do lado do outro. Aham. Então não importa qual é a viela, não importa qual é a rua, com Plus o Code. Maps, dentro do que você põe aquele código no Maps, você vai te levar exatamente naquele local. Então isso Meu vai Deus, servir cara. tanto para a favela Brasil Express, quanto qualquer outra empresa que queira Meu entregar na Deus. favela, vai resolver. Gente, tá vindo uma revolução Tá vindo, inacreditável. Quando você coloca CEP nas favelas, muda tudo. Exatamente. E foi uma coisa muito legal que o ano passado uma vereadora viu o projeto Uhum. e aprovou um projeto para que esse projeto seja implantado em todas as favelas. Então virou lei. Virou Esse lei. projeto que nós fizemos em Paraisópolis virou lei para ser implantado em toda a cidade, em todas as favelas da cidade de São Paulo. Maravilhoso. Então nós acreditamos que isso vai ganhar o Brasil e que Vai. é inevitável. Eu sempre falo é isso. essencial. Essa população que antes era visto como improvável, predestinado a errado, hoje é inevitável. Quem não está olhando para esse público, para esse mercado, está perdendo a oportunidade de ganhar E dinheiro e aí de ajudar o nasce Brasil. o G-Bank, E aí G10 Bank. nasce também o G10 Bank. Que ano? O G10 Bank, ele nasce ali na pré-pandemia, Aham. ele fica parado ali naquele momento, porque ele nascia inicialmente como Banco de Paraisópolis. Sim. Porque nós percebimos essa oportunidade e necessidade, e aí primeiro Mas nós você começamos um percebeu que cartão... precisava transbordar de Paraisópolis. Precisava transbordar, porque os problemas que existem na favela do Paraisópolis existem Sim. também em Heliópolis, respeitando Não, a diferença, G10 mas vai é muito virar parecido. G100, cara. E aí a gente falou, poxa, vamos criar esse banco para todos. Nesse sentido, tanto é que nós vamos ter um novo posicionamento, aí ele vai para banco para todos, né, que é um banco para atender todo mundo. Então, quando cria, a gente fala assim, que soluções nós precisamos criar? Solução de crédito,
de Claro. POS, quer dizer, de uma coisa que de fato pudesse ser justa. Porque existe muita agiotagem dos bancos, Sim. dos bancões, É. olhando para essa população que paga bem. Você tem uma cultura nordestina que a Não, pessoa só taxa tem o de nome. juros no Brasil Entendeu? É altíssimo. altíssima. Então nós começamos a olhar para esse mercado, criar o G10 Bank, impulsionar empreendedores e fazer os primeiros milionários desse Sim. contexto. Aham. Então nós conseguimos fazer com que muitas pessoas que tiveram um crédito de 15 mil reais, com mentoria e acompanhamento, a hoje ser um grande empreendedor para o Nós contexto temos que trazer aqui da uma favela. história dessa, Precisa cara. trazer. Acho que a história do Giva é muito legal. Da O Giva Sueli tá com quantos e da anos Nilde. agora? 24. 24. 24, E vai ele fazer é o 25. Ele é o CEO da CEO da CEO Brasil da Express. Brasil Express. É. Que incrível. Tem muita coisa. Cara, tem muita coisa pra gente comentar. Eu acho que a gente podia fazer um último. Assim, são 10 episódios, mas a gente podia fazer um 11º pra te ouvir mais, cara. É. Porque a gente tá parando, então, agora, no pós-pandemia, com o Code, Sim, né? Que sim. nasce ali em 2023, colocando o CEP, Sim. geolocalização, sim, com a Brasil Express e com o G10 Bank. exato. Cara, pode todos? Pode todos. E nós estamos provando que dá para acontecer. Qual A a gente- matéria-prima pra poder? A matéria-prima é gente. Gente, Força de vontade, querer fazer. sim. Entendeu? Eu acho que se você tiver um brilho no olho e uma vontade de fazer, experimenta fazer. Ao invés de você olhar para aquilo que está faltando, olha para aquilo que você tem. Uhum. E aí, a partir do que você tem, você começa a transformar. Esquece o que está faltando. Ah, falta dinheiro, falta isso, falta... Não, o que você tem? Trabalha o que você tem. Com certeza você vai começar a olhar para outras perspectivas e essas oportunidades acabam acontecendo. Eu sempre falo assim, se movimenta. Qual que é o seu sonho? Vai na direção dele. É pouco provável às vezes, mas você vai na direção. E aí deixa o universo te ajudar. Sim. Entendeu? Às vezes a pessoa nem se movimenta, fica lá sentado esperando alguém ou elegendo algum herói para fazer a sua parte. Sim. Faça a sua parte, seja seu herói. Entendeu? Eu tenho feito assim e tem dado certo. Gente, daria pra gente conversar muito mais. A gente vai voltar a conversar com ele, ouvir as histórias. Estivemos aqui com o filho da Muda, o filho da Bahia, filho de Paraisópolis, filho de São Paulo, fundador do G10, presidente da União dos Moradores de Paraisópolis, por 10 anos o prefeito de Paraisópolis, o presidente do Grêmio Estudantil do colégio Etelvina de Góes Marcus. e um cara que aprendeu a olhar pra vida com amor e se tornou um herói. Cara, você é glória nosso a Deus. herói. Oh, glória a Deus. Obrigado, Gilson Obrigado Rodrigues. vocês. Obrigado vocês pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa história aqui. Esse ano é um ano super importante. Temos outras iniciativas para serem lançadas e com certeza vocês vão ouvir falar bastante A coisa gente quer que você de uma venha aqui nova falar. jornada que vamos começar agora. Estivemos aqui com Gilson Rodrigues, Pode Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Salva de palmas de novo, então, pro Gilson. Obrigado. Parabéns, cara. Vai ser muito bom você voltar aqui e contar mais histórias. Então, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Pode Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Edu. Valeu, Yara. Uau! Foi incrível, Sensacional! Quantas histórias maravilhosas que vieram da nossa mente, mas principalmente do nosso coração. E quanta coisa que a gente pode tirar aqui dessa conversa Um para transformar. aprendizado pra gente É verdade. É uma Eu troca percebi muito que assim, linda. esse episódio vai ter muito corte assim para redes sociais, para o YouTube Shorts, porque foi maravilhoso a quantidade de mensagens inspiradoras e rápidas que vocês trouxeram. E muita Então, história como boa mineira, né? Tem muita história, muitos causos. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo.